Sejam bem-vindos aí a mais uma live de mentoria. Hoje nós não teremos uma mentorada de novo, que infelizmente ela teve que fazer um procedimento, mas aí eu acabei selecionando para aqueles que estão participando da jornada da RT Sem Medo, sabe? Que em algum momento ali eu peço a ajuda através de uma pesquisa, e nessa pesquisa tem um local que você podia colocar lá as perguntas, né, de o que você gostaria de perguntar para mim. Então eu selecionei alguma dessas perguntas e vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Então a primeira pergunta que eu trouxe aqui foi algumas pessoas perguntar de como foi minha formação, como é que eu me formei, onde que eu me formei, como foi minha formação. Então eu vou tentar trazer de uma forma resumida aí, que não é uma coisa bem de obra, né? Seria mais uma curiosidade, por isso que eu trouxe ela primeiro também. Bom, a minha formação. Muita gente acha que eu sou engenheira, mas eu não sou engenheira. Apesar de ter partido para essa parte de execução de obra, realmente, de estar ali à frente da execução de obra, de assinar como RT, de ser responsável pela parte da qualidade das obras em si, eu sou arquiteta. Né? Nem todos os arquitetos, nem todos os meus colegas de trabalho se interessam tanto por essa parte mais de execução, né? Mas temos aí formação para isso. Então, onde que eu me formei? Eu me formei em Curitiba, apesar de eu morar em Minas hoje, eu me formei em Curitiba, na PUC. Na época não existia não era nem muito disseminado o Enem, eu nem fiz Enem, era vestibular, eu ainda sou dessa época. E eu passei na PUC, no primeiro ano lá de vestibular, no terceirão mesmo. Até tinha pontuação suficiente para passar na prova da Federal, mas pasmem, isso é verdade. Eu zerei uma das provas de desenho. Minha habilidade de desenho é a mesma coisa. Se você pedir pro meu cachorro desenhar um prédio, é a mesma coisa. Então, zerando uma das provas de desenho, acabei não passando na Federal e passei na PUC. Mas gostei demais de ter passado lá. Foi uma experiência muito bacana. E me possibilitou também outras experiências, vou contando aqui para vocês. No primeiro ano da faculdade, eu assisti algumas palestras, né, que inicialmente eles fazem isso lá, não sei se fazem até hoje, mas pelo menos na minha época eu fazia. Que eram palestras, assim, mostrando todas as especializações dentro da arquitetura que eu poderia seguir. E numa delas lá, tinha uma palestra sobre arquitetura hospitalar. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E a minha intenção, desde o primeiro semestre ali da arquitetura, era trabalhar com hospital. Projetar e construir hospital. Já falo, né, desse momento que eu não segui essa carreira, mas ok. E fiquei apaixonada com essa parte, tudo. Sempre gostei de obra em si, né? Desde criança, achava o máximo entrar nas obras e, nossa, olha só, que legal. Na época, né, quando eu era criança, né, cresci na década de 90, a gente não tinha tanta a segurança do trabalho, né? Não era tão disseminada e com tanta responsabilidade quanto a gente vê hoje, né? Então, eu, criança, entrei em muitas obras, o que não é permitido. Então, pensa só, hoje a gente ainda tem muito problema com segurança do trabalho, pensa na década de 90, né, quando eu cresci. Eu visitava muitas obras quando eu era criancinha. Não deixem crianças entrarem na obra de vocês. É muito arriscado. Enfim. E na faculdade, né, no primeiro semestre tive esse contato com essa palestra e queria muito, né, fazer parte de medicina hospitalar e tal, acabei não seguindo essa carreira. E no primeiro ano também eu fiquei sabendo que existia um processo dentro da faculdade para poder estudar fora do país. Não é o Ciências Sem Fronteiras, eu sou antes do Ciências Sem Fronteiras, estou entregando a idade. Sou velha mesmo, gente, faz mais de uma década isso daí. Eu comecei a me interessar bastante pela possibilidade de estudar fora, né, de ter uma parte da minha formação ser fora do país. E como a minha família é descendente de italianos, eu sempre, na minha cabeça, eu nunca tinha visitado. Não, eu já tinha ido para Roma uma vez. Mas eu não conhecia a Itália assim, eu queria ir para a Itália, né? Enfim, na cabeça que eu ia para a Itália. E eu comecei a estudar, né? Pagar um curso super caro de italiano na época. Não existia esses cursos de EAD também, quem dera tivesse, né? Para poder, de casa, sem ter os trâmites que eu tinha, de ter que ir a pé, num lugar que não era tão pertinho de casa, só tinha aula à noite que eu podia fazer, então era um pouco perigoso. Meu cunhado e minha irmã que me buscava. E era muito demorado, demorava 1 ano e meio pra você pegar um diploma do básico, né? Então eram 3 horas semanais que eu poderia fazer tranquilamente se fosse dentro de casa, né? No final de semana, não, eu tinha que ir indo lá todo dia à noite, enfim. Fiz, né, o curso de italiano, 1 ano e meio, e para poder fazer a prova para estudar fora, para a Itália, só tinha 25 vagas para a faculdade inteira, para todos os cursos, eram 25 vagas. Então eu tinha que passar na prova de italiano, não podia ter nenhuma DP, e as médias tinham que estar tudo acima de 7. Acabei passando lá na prova e fui me programando, né, para
entrar então foi um ano mais ou menos de planejamento, praticamente 1 ano e meio de aula de italiano, e nesse meio termo ali foi praticamente um ano para poder me preparar para conseguir fazer esse intercâmbio então, que na época não existia o Ciências Sem Fronteiras, né? E daí depois facilitou bastante para todo mundo poder estudar fora e tal, até com bolsa, né? Na minha época não existiam essas coisas. Enfim, aí passei na prova e fui me preparando, fazendo, né, tirar visto, aquelas coisas todas, e fui para a Itália. E estudei um ano na melhor faculdade de arquitetura da Itália. Inclusive, era propaganda no site deles, né? Tipo, não sei se ainda é a faculdade da cidade de Ferrara, que é bem no norte, assim, próximo de Bolonha, Veneza, enfim. E fiquei um ano lá. Fiz laboratório de construção, laboratório de urbanismo, algumas matérias. E a que eu mais gostei, realmente, foi da parte de laboratório de construção. E eu lembro bem de ter alguns professores, pessoal, assim, ser bem rígidos, e eles têm um método construtivo, né, fora do país, muito diferente do nosso. Eles nem conhecem tijolo, não sabem, né, assim, tipo, tijolo, quem constrói com tijolo. E eu lembro que eu era dupla com uma brasileira também, que estudava na mesma faculdade que eu, fez o mesmo processo para fazer intercâmbio. A gente, nesse laboratório de construção, tinha que detalhar tudo, do início ao fim, desde cálculo de acústica, térmico, nossa, era uma loucura lá. Que a gente tinha que fazer um projeto de uma sala de conferências e tal, né? Enfim, tinha que ter cálculo de tudo que era coisa. E daí a gente tinha que detalhar até o último parafuso, né? O último tudo. E a primeira assessoria que a gente fez, né, do projeto em si que a gente estava fazendo, eu lembro de eu levar o projeto lá dessa sala de conferências, lá que tinha algumas salas de reuniões e a sala em si de conferência, do nosso projeto, e tudo em tijolo, que a gente tinha que detalhar tudo, né? E o professor começou a rir, né? Ele falou, o que é isso aqui? Daí a gente, tijolo, né? Ele falou, não, isso não existe não, minha filha. Como é que você quer resistir uma obra, né, numa nevasca e tal? E eu comecei a entrar em contato e saber como, em outro lugar, né, com temperaturas extremas e super diferentes em relação à nossa, funcionava. E lá eles usam um sistema de steel frame e drywall. Simplesmente, não existe tijolo nas construções italianas, né? E eu comecei a ter acesso a um pouco dessas informações. Foi muito bacana, fiquei um ano lá, fiz algumas matérias, né, que eu falei para vocês, laboratório de construção, de arquitetura, laboratório de urbanismo, laboratório de restauro. A gente ia para dentro das obras, realmente. A obra que a gente teve que estudar era de Ravenna, um batistério, era muito antigo, de 1000 bolinhas, enfim, nem lembro direito. E foi muito bacana essa formação minha, vamos dizer assim, dessa parte da Itália. Eu voltei, comecei a emendar um monte de cursos, que eu comecei a perceber que não ia ser simplesmente a faculdade que ia me dar embasamento realmente para eu poder me ingressar no mercado. Tinha vontade de dar aula desde a faculdade, né? Tinha esse perfil, gostava da ideia, né, de poder dar aula. E quando eu comecei a buscar por estágios, comecei a estagiar, que eu me apaixonei por obras. E eu comecei a mudar o caminho, né? Primeiramente, eu queria muito trabalhar apenas com projetos maiores e construir hospital. E eu comecei a mudar e, gostar de qualquer tipo de obra mesmo. Até que eu me formei, daí a minha tia me chamou, né, pra gente abrir a construtora juntas. Então, foi basicamente essa a minha formação. Eu era uma aluna bem mediana, assim, as minhas notas eram boas, tá? Então, era 7, 8, não tive nenhuma DP. Eu formei em 6 anos por conta do próprio intercâmbio em si, né? Que quando eu voltei tinha que repor algumas matérias. Não tinha nada demais, gente, a minha formação. O mais extraordinário realmente foi essa questão do intercâmbio, eu ter tido acesso, né, a outros tipos de ensinamento, de como se construir, de como se fazer as coisas, né, de como realmente materializar isso tudo. Então, não era uma aluna, nossa, extraordinária nem nada, não tinha nada de super mega especial, não. Enfim, acabei parando onde eu tô, né? Sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Adoro obra, adoro o cheirinho de tijolo, barulho de betoneira, vestir uma botina, que é muito mais confortável que tênis, gosto muito dessa vida. Então, sou bem realizada nessa parte. Outra pergunta que me fizeram é: o que fazer quando não souber responder ou fazer algo na obra? E já várias pessoas me perguntaram a mesma coisa. Gente, você não tem que ter vergonha se você não sabe, porque ninguém sabe de tudo. Mas também você não tem que transparecer a pessoa mais insegura do mundo, assim, ai meu Deus, eu não sei. Eu fazia isso, tá? No início. Então, ai meu Deus, eu não sei o que você tá falando, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o quê.
calma, respira e usa o meu métodozinho que eu uso até hoje, sabe? Então, quando me perguntam uma coisa ou me sugerem algo que eu realmente não sei, eu olho bem para a pessoa, se é um profissional, se é um engenheiro, ou se é um mestre de obra, ou se é um pedreiro, e eu pergunto para a pessoa, como você faria nessa situação? Para eu escutar uma opinião, porque já que eu não conheço, já que eu não sei o que eu tô desse determinado assunto, vamos escutar uma opinião dessa pessoa que tá me trazendo isso. E eu escuto a opinião da pessoa, tipo, anoto bem na cabeça, né? E falo, olha, não tenho uma opinião formada ainda no momento, mas eu vou dar uma estudada sobre o assunto, vou ver o que eu acho a respeito e trago para você depois, tá? Então, normalmente, em situações que eu realmente não sei o que responder, ou não sei o que fazer na hora, eu faço dessa forma. Eu pergunto para a pessoa que me trouxe a questão ou algo que eu não soube fazer, o que ela faria no meu lugar, para eu validar essa informação depois de estudar, né? Para eu buscar alguma informação, para ter uma opinião a respeito. Então, não simplesmente chegar e, ai, não sei, que nem eu fiz muito já no início e não ajuda ninguém. E também não precisa chegar e fingir que você sabe, não tem erro nenhum. E se a pessoa perguntar, mas você sabe? Você pode falar, não sei, isso não faz parte do meu dia a dia, não estou muito familiarizado com esse pedaço, tenho dificuldade nessa parte, vou dar uma estudada, vou sentar, vou ver certinho, depois eu trago aqui para você uma informação melhor a respeito, tá? Então, seria dessa forma. Não tenta fingir que você sabe não sabendo, que é pior ainda, e não fica, tipo, desesperado e super, ai meu Deus, e agora? Porque não funciona, não vai te ajudar e nem ajudar a pessoa que tá te questionando algo. Outra pergunta que me fizeram foi como passar confiança numa entrevista de primeiro emprego, mesmo sem nunca nem ter estagiado numa obra antes. Ó, essa pergunta é interessante, né? Como é que eu vou passar confiança numa entrevista de emprego se nem nunca um estágio eu consegui na faculdade? Não mentir seria o primeiro passo, então não querer... E também não exaltar os seus defeitos. Sempre busque as suas qualidades. Veja aquilo que você é bom de fazer. Cara, eu consigo trabalhar bem com as pessoas, eu consigo me relacionar bem com as pessoas, ou eu tenho muita vontade de aprender. Digo para vocês, por estar do outro lado da mesa hoje, que às vezes eu prefiro muito mais pegar um estagiário ou pegar alguém que vai trabalhar dentro da empresa que seja totalmente cru, para poder trazer a cultura, os conhecimentos, a parte de qualidade, de segurança do trabalho que a gente já implementou dentro da nossa empresa para essa pessoa e treinar ela do jeito da empresa, do que pegar alguém com as manias, coisas, sei lá, as manias, eu acho que seria essa a melhor palavra, das outras empresas. Então, não é de todo ruim você ser totalmente cru, tá? O que é ruim é você não transparecer força de vontade, porque eu acho que o que a gente mais procura é realmente alguém que queira resolver problema. Tipo, olha, mesmo não sabendo, eu vou buscar alguma solução, vou tentar achar de alguma forma aqui alguma solução para trazer. Tá? Porque realmente isso faz muita diferença. Então, assim, se fosse para recomendar alguma coisa, buscar realmente esses conhecimentos de prática profissional, né, de obra em si, que eu tento trazer aqui para vocês, justamente, para que vocês não entrem tão cru assim, para não ter a insegurança de poder assumir esse trabalho e ter essas responsabilidades, tá? Outra pergunta que me fizeram foi: qual seria uma boa forma de eu começar na prática se eu não tenho condições financeiras de construir do meu próprio bolso? Ah, gente, ó, sabe uma coisa? Tem muita gente fazendo isso, inclusive. Esses créditos estão sendo aprovados hoje, né, por conta da queda, né, da nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Você pode, junto com outras pessoas, né, somatório de mais pessoas, para aprovar crédito para você poder construir. Então, se a sua intenção é construir por conta própria, mas você não tem todo o dinheiro e não consegue aprovar todo o crédito daquilo que você imagina construir, existe essa possibilidade de você juntar com mais pessoas. Eu não sei quantas pessoas são possíveis de fazer isso, não precisa ser familiar, não precisa ser marido, mulher, irmão ou coisa do gênero, pode ser um grupo de amigos. Tem muita gente fazendo isso nesse momento da construção civil que está aí em ascensão, tem muita gente fazendo isso, acho que são 5 pessoas no máximo, eu não vou saber agora, se alguém souber em relação ao financiamento da Caixa, qual que é o máximo de pessoas que pode estar dentro do mesmo financiamento, porque vamos dizer assim, nossa, eu aprovaria um crédito, sei lá, de 80 mil, aí meu fulaninho ali, meu amigo, ele consegue declarar mais tanto, que daí sobe esse crédito ali para nós dois juntos de 120. Aí eu pego o Beltraninho ali, ó. Então assim, você pode juntar mais pessoas para poder aprovar um crédito maior e para construir por conta própria, que nem você está falando aqui.
que a pergunta é qual seria uma boa forma de eu começar na prática se não tenho condições financeiras de construir do meu próprio bolso. Então seria basicamente dessa forma, se a intenção é construir do próprio bolso, né, de se lançar no mercado construindo para vender, poderia ser dessa forma então, pegando mais pessoas ali para ter um crédito maior, para poder aprovar esse crédito para poder construir, beleza? Isso é possível nos financiamentos da Caixa. Então tem muita gente que não sabe disso, que acha que é só marido e mulher, mãe e filho, sei lá. Não, pode ser 5 amigos, por exemplo. Não lembro o número máximo de pessoas, mas acho que são 5, que você pode simplesmente juntar e daí juntar a possibilidade de crédito de cada um, fazer lá o dinheiro de financiamento de um projeto, né, de uma casa, por exemplo, e todos vocês dividirem o lucro daí desse empreendimento, né, ser sócios no empreendimento só. Seria basicamente isso, teria essa possibilidade. Outra pergunta que me fizeram: relate os erros mais comuns e de sua experiência própria, os maiores desafios, etc. Vamos lá. Olha, os erros mais comuns. Vamos falar em termos gerais agora, né? De toda e qualquer construtora, ou a maior parte das construtoras do Brasil. Um erro que eu vejo que é de todas, literalmente, independente da onde você vai, mesmo da qualidade que você tiver e etc., é a tal da compatibilização dos projetos em si. Então vamos lá. O que eu quero dizer com a compatibilização? É quando você cruza os projetos. Você tem arquitetônico, normalmente faz a compatibilização só do arquitetônico com o estrutural. E às vezes não olha. E gente, eu falo isso porque às vezes eu sou essa pessoa, tá? Às vezes não olha todos os detalhes, todas as alturas de vigas, todos os tamanhos dos pilares que foram especificados. E daí você tem que cruzar essas informações também com o elétrico, com o hidráulico, com um projeto de ar-condicionado, com um projeto de gás, com um projeto de tudo que tiver dentro do seu empreendimento em si, que você está ali à frente dessa execução. Você tem que cruzar todas essas informações para saber se é possível executar. A melhor forma, mais linda de todas, se você tiver essa possibilidade, se as pessoas na sua cidade trabalham com isso, ou se você conseguir terceirizar para ter um projeto inteiro compatibilizado, lindo, maravilhoso, é o BIM, tá? Recomendo demais. Então, colocar tudo lá no Revit, tudo lá no programa, enfim, BIM que você tiver, você consegue visualizar no 3D, em projeto, todas as conexões que não estão dando certo, tá? Inclusive, vou contar a experiência aqui recente da minha casa, olha só. Olha que legal, né? Na minha casa eu tive um erro de compatibilização de projeto. Eu passei despercebido num pilar que ele ia fazer numa parede que era para ser lisa, de acordo com o arquitetônico, meu arquitetônico. Ele ele ao invés de ser assim, ele ficou assim. Então, ficou um queixinho para dentro da parede ali, tá? E acabou que a gente viu a tempo de mudar, mas acabei não mudando, porque daí eu vou inventar ali um armário, uns negócios ali de souvenir, que eu faço coleçãozinha de coisinhas que eu trago de viagem, enfim. Eu vou criar uma coisa ali, mas é um erro de compatibilização de projeto, entende? E na minha casa, que é um projeto simples, né, que é só uma casa, aconteceu e acontece demais. Então, se existe uma coisa que é comum, um erro comum em todas as obras, que eu acho que vocês têm que prestar muita atenção, ver a altura realmente das coisas, ver a compatibilização não só do estrutural com o arquitetônico, mas também da parte de elétrica e hidráulica, porque passagem, né, de tubulação em viga, etc., para ver se é possível, se possível passar por baixo, né, rebaixar gesso, enfim, para que evite o máximo de erros encontrados na obra em si, que nem aconteceu comigo, né, tipo, olhar para o pilar feito lá na obra e ficar, tipo, só a armação, né, por enquanto. Tava lá a armação do pilar, eu falei, gente, mas esse pilar tá fora da parede. Vai ficar um queixo para dentro do ambiente, para não chegar na obra e você perceber esse erro e ter que ter, por exemplo, se eu tivesse decidido virar esse pilar, realmente teria um retrabalho ali do armador, do pessoal que fez todo o arranque já, desde o bloco, enfim, aquelas coisas todas, tem que fazer recálculo para ver se dá certo. Então, eu optei por deixar ele daquela forma porque eu pensei em outras possibilidades, onde assim criei um projeto em cima do pilar em si que ficou para fora. Mas é um erro de compatibilização, né? Esse não foi um erro grave, mas pode acontecer erros que daí fica bem mais difíceis de você controlar dentro de obra. Quando, por exemplo, você não vê que
Por exemplo, dentro de um shopping lá, as passagens de ar-condicionado é um troço absurdamente grande. Então, assim, não é um negócio que você, vou fazer na viga. Não tem como, né? Então, não é um negócio que você vai passar na viga simplesmente. Tem que ter um projeto bem certinho para saber se existe essa possibilidade. E se não, tem que ter o rebaixo do gesso, aquela coiseira toda. Então, tô jogando aqui um caso hipotético bem grande, né? Mas, enfim, pode ser algo que inviabilize algum projeto, ou inviabilize ou dificulte muita execução, ou que cause muito retrabalho dentro de obra. Então, acho que um dos reis aí de problemas comuns dentro da obra é a tal da compatibilização. Enquanto você puder usar de BIM para poder compatibilizar na parte de projeto antes de chegar em obra, melhor, porque daí você consegue visualizar isso no 3D, porque no 2D a gente passa. E eu falo isso porque eu trabalho ainda hoje com 2D. Eu tive uma época, em 2013, que eu trabalhava com o Revit em si, mas aqui dentro da construtora a gente não conseguia implementar tudo BIM ainda, até porque as pessoas aqui da cidade ainda não trabalhavam com BIM, mas a gente tem a intenção de, inclusive, terceirizar, se for o caso, né, pegar os projetos 2D complementares, terceirizar para colocar tudo no BIM para ficar mais fácil, porque essa questão de compatibilização realmente é muito chata e acontece. Outro problema também muito comum, quantitativo, que também é resolvido por um BIM. Veja bem, né? Vai fazer contagem de revestimento, toda aquela coiseira. Existe um problema bem comum dentro de obra, então é bom a gente redobrar a atenção aí quando for fazer esses quantitativos, fazer esses levantamentos, que realmente dá um trabalhinho, dá uns errinhos. Vamos falar agora no geral na construção civil do Brasil. O que eu vejo que acontece demais e que são problemas gravíssimos, né? A falta de atenção com segurança do trabalho. Tá? As normas regulamentadoras, elas não estão aí à toa, né? Foram criadas ali, eu acho que sim, salvo engano, na década de 70, porque 1 a cada 7 pessoas praticamente no Brasil sofria acidente de trabalho, então é algo gravíssimo. A gente mexe com a construção civil, é de risco 3, então a gente tem que prestar atenção nisso, estando à frente da obra, para trazer realmente e prestar atenção para que todo o ambiente, né, todas as pessoas que estão ali e a sua segurança, né, esteja realmente sendo cumprida, né? Então, buscar realmente segurança do trabalho, eu vejo que é algo que é uma problemática aí meio que geral no Brasil, né? A gente tenta ao máximo seguir bem à risca todas as regrinhas ali das normas regulamentadoras. Não é fácil, tá? Não vou dizer que é uma coisa simples de se aplicar. Não é fácil, mas você tem que ser o primeiro a se mexer, né? Então você tem que ser o primeiro a sempre estar com botina, nunca tirar o capacete, estar com a jugular, que é um saco, mas tem que estar. Você tem que ser o primeiro a trazer as coisas, sabe? A chamar a atenção das pessoas até que você consiga implementar tudo isso dentro da sua obra. Outro problema que eu vejo muito comum, né, em várias obras aí é a questão do controle tecnológico, principalmente de traço. Que eu vejo que muita gente acaba colocando... Você vê nessas obras de casa, assim, você vai andar na rua, você vê lá o betoneiro fazendo lá o concretinho dele, jogando água com a mangueira. Que traço que é esse, gente? Não tem condições de você ter um traço... Por melhor que o seu betoneiro seja, por melhor que seja o concreto dele, por mais que você faça corpo de prova e rompa e prove que, nossa, ó, era para ser 30 MPa, ele faz com 35 MPa. Se ele joga com a mangueira, gente, a água, é igual um chefe de cozinha que não pesa todos os seus ingredientes. Ele simplesmente não vai ter certeza absoluta que todos os concretos que ele está fazendo durante o dia são iguais, tá? Então é realmente alguma preocupação para mim, eu vejo, e que é meio que comum demais você ver em obras menores, principalmente, o betoneiro, a pessoa que está ali à frente do concreto da obra estrutural, não ter essa atenção em medir a água. E a água faz parte e é importantíssima na questão do traço, né, do nosso concreto. Quanto mais água, menor, né, dependendo ali das ligações, tudo, você vai derrubar a resistência do seu concreto. Um dia que ele está desatento, um dia que ele não dormiu direito porque o filho lá, sei lá, ficou doente, teve febre, etc. No outro dia de manhã ele vai fazer o concreto, acaba se desligando ali na quantidade de água que ele está colocando, pronto, seu concreto acabou a resistência dele. Então seria nesse sentido mesmo de controle que a gente tem que ter maior, né, dentro de obra. Então é isso que eu queria passar para vocês. Trouxe aqui as perguntas de vocês, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que vocês quiserem, podem me chamar no direct que eu vou respondendo perguntas de vocês. Um beijo e até a próxima!